Olá, estamos aí juntos mais uma vez, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre a parábola, nosso estudo número 6, a parábola do credor insensível. Então, nosso versículo-chave de hoje, nós vamos encontrar aí no texto de Colossenses 3,13, o versículo diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Muito bem, olha aí a nossa parábola. Nossa parábola hoje está em texto de Mateus capítulo 18, versículos de 21 ao versículo 35, e eu vou usar o texto da Nova Versão Transformadora. Olha o que diz aí, pode acompanhar comigo na tela. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Respondeu Jesus: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que ele devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Outros servos, companheiros dele, viram isso e ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? Muito bem, então aí nós tivemos a parábola. E agora vamos entender o contexto maior. O que está acontecendo ao redor do nosso texto do capítulo 18 que levou Jesus Cristo a falar essa parábola? O que é interessante aqui é que Jesus Cristo ele apresentou aos discípulos uma nova instituição. No capítulo 16 houve a declaração de Jesus sobre aquela que Pedro falou sobre a igreja. Então Jesus está explicando para eles, ele está dando instruções, como é que essa nova instituição, quais são os valores diferentes das outras organizações que existem nesse mundo. Como é que funciona essa nova instituição, esse novo grupo de pessoas chamadas, reunidas? Qual é o propósito delas? Então, nessa nova instituição, os humildes são maiores. Do versículo 2 ao versículo 4, você vai encontrar isso. Também do versículo 6 a 14, o cuidado mútuo é essencial. Não é mais focado no individualismo, mas o cuidado uns com os outros. Também, versículos 18 a 20, o que erra, como ele é tratado? Ele recebe disciplina, mas com misericórdia. Então, com todo esse contexto na mente, os apóstolos estão ouvindo esses ensinamentos. Nessa sequência, nós chegamos então ao versículo 21, em que Pedro vai e diz: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E o que está acontecendo aqui? Pedro está ouvindo, os discípulos estão ouvindo essas novas disposições sobre essa nova instituição que Cristo está colocando, os relacionamentos que estão baseados nesse relacionamento mútuo, e Pedro então traz para Jesus Cristo qual é a nova dimensão então. E ele apresenta a sua concepção de perdão. Ele fala: quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, dentro da mentalidade judaica, 7 vezes seria a perfeição do perdão. O que pode haver de mais, de melhor que pode ser apresentado. Então, Jesus Cristo, ele fala a parábola exatamente em resposta à pergunta de Pedro. Ele vai ensinar, ele aproveita a oportunidade para transmitir um ensinamento fundamental.
ele apresenta para eles essa história com o objetivo de falar sobre o perdão. Então essa parábola é bem interessante, porque Jesus ajuda os apóstolos através de uma história, a gravar em suas mentes o significado de perdão do ponto de vista de Deus dentro do seu reino. Muito bem, vamos então entender os elementos da parábola. Primeira questão, nós vemos aqui na parábola uma dívida impagável. Ou seja, Mateus 18, 24 fala aqui na atualizada que eram 10 mil talentos, ou seja, cerca de 170 toneladas de ouro. Pode imaginar, eu sempre fico pensando, como é que esse homem conseguiu emprestar tanto, né, do Senhor? Mas isso mostra que esse Senhor confiava nele e dispôs para ele esse valor. Mas ele chegou a hora de quitar essa dívida. E o costume na antiguidade era, não tendo saldo, não tendo como pagar, era então ele se tornar escravo, ser tornado escravo, tanto ele quanto a sua esposa e seus filhos, para saldar o débito. Realmente não iria saldar, mas era uma maneira de não perder, não foi perdido tudo. E você pode ver dois exemplos na Escritura, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, também Neemias, capítulo 5, versículo 8. Em segundo lugar, nós vemos um perdão inesperado. O que acontece na história, quando Jesus Cristo está fazendo a narrativa, é que o Senhor requer o que lhe é de direito, ou seja, o pagamento da dívida. É justo ele cobrar, ele foi feito um empréstimo e agora há o pagamento da dívida. Só que, interessante que de forma legítima ele ordena então a decisão, que o servo, a esposa e os filhos fossem vendidos para que seja então quitado o débito. Mas tem algo inesperado acontece aqui. Mediante um pedido de clemência do servo, o Senhor faz algo incrível. O Senhor perdoa. Ele demonstra misericórdia e perdoa toda a dívida. Então esse é o elemento surpreendente dessa parábola. O perdão para esse valor impagável, essa dívida impagável desse homem. Muito bem. E o que nós vemos então em seguida? Nós temos um ciclo quebrado. Note a sequência dramática. Qual é a lógica do texto? Nós temos o servo, que é o devedor do rei, e ele encontra em seguida um outro servo que lhe deve 100 moedas de prata, ou seja, 100 denários. Isso é equivalente a cerca de 3 meses e meio de trabalho. Ou seja, diante do perdão que o primeiro servo recebeu do Senhor, isso é completamente irrelevante. Então, o que nós deveríamos ver na cena? Esse homem encontrar o seu amigo e quando ele falar para ele, olha, você está me devendo, eu vou pagar, ele dizer, olha, você não sabe o que me aconteceu, eu recebi um perdão impagável de uma dívida que eu nunca iria, eu seria escravo, eu iria arruinar a minha família, os meus filhos, a minha descendência, mas eu fui perdoado. Hoje é dia de festa, hoje é dia de nos alegrarmos, vamos juntos e você também está perdoado. Essa é a ideia que deveria ser a sequência do que iria acontecer na história. Só que nós temos uma quebra. Nós esperamos a continuidade da misericórdia. Mas o que o Senhor Jesus conta na parábola é justamente o oposto. O conservo, ele se humilha e cai aos pés do servo, promete que vai pagar a dívida, mas ele recebe uma resposta cruel. De forma implacável e estúpida, o servo lança o devedor na prisão até que o débito seja quitado. Agora pense comigo, como é que esse homem vai poder pagar a dívida se ele está preso? Ele nem vai ter condições de poder pagar. Então você vê a maldade, essa atitude desse outro servo, como ele trata esse seu conservo. Muito bem. E aí que nós temos a consequência drástica. Finalmente, o Senhor é avisado da falta de perdão do servo e de forma natural ele fica irado. E as consequências são extremamente severas. Ou seja, há um açoite, a prisão e a revogação do perdão. Ou seja, nós vemos que ele agora vai ser um escravo e toda a sua família. Muito bem, qual é o elemento principal do estudo da nossa parábola? Qual é o assunto chave, central do que Jesus está dizendo? Você já parou para pensar no real significado da palavra perdão,
O que significa perdão? O que acontece quando nós perdoamos e quando nós não perdoamos? Quais são as consequências de não perdoar? A essência de perdoar, de uma forma bem simples, no seu elemento mais básico, perdoar, a essência de perdoar é dar. É não reivindicar mais justiça sobre algo que foi feito. É perdoar o dano. Muito bem. Então, com isso em mente, nessa parábola não tem nada de enigmático, não é algo difícil de entender. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra a extensão da misericórdia de Deus para com as pessoas e há uma comparação. Há dois níveis nessa parábola. O primeiro nível é o que Jesus relata no texto. Nós temos o primeiro servo, e aqui eu fiz um gráfico para nos ajudar a entender. Nós temos o primeiro servo e tem o Senhor e uma dívida impagável. Qual é o resultado dessa primeira cena, desse primeiro ciclo da parábola? Ao perdão. O Senhor perdoa o seu servo. No segundo ciclo da parábola, nós temos o primeiro servo conversando com o segundo servo. E é uma dívida pagável. Nós temos uma ligação, um primeiro nível, ela é vertical, o primeiro servo com o Senhor, mas agora nós temos um nível horizontal, o primeiro servo com o segundo servo. É uma dívida pagável, mas o que acontece? Não há perdão. O primeiro servo não perdoa o segundo servo. E aí nós temos então o terceiro ciclo da parábola. O primeiro servo volta para falar com o Senhor, e aí por causa da sua avaliação da maldade dele, o Senhor então exerce juízo sobre ele, porque ele não teve misericórdia, não teve bondade, perdão, então ele enfrenta as consequências de juízo. Qual é a aplicação que vem para nós? O que Jesus queria que nós compreendêssemos e os seus discípulos ali naquele primeiro momento? Primeiro ciclo, temos um relacionamento vertical, que está sendo tratado quando estamos trazendo nossas vidas à presença de Deus. Nós e Deus. Nós cometemos uma ofensa impagável. Por causa do pecado, nós precisamos resolver isso diante de Deus. E Ele está pronto para nos dar perdão quando chegamos a Ele. Então, isso já foi tratado na cruz do Calvário através do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós precisamos tratar nossos relacionamentos horizontais, nós e os outros. Então, nós enfrentamos ofensas menores. Talvez você possa dizer, mas pastor, as coisas que eu tenho enfrentado são muito difíceis. Mas em comparação à ofensa sua diante de Deus, nunca vai ter algo que possa ser maior do que a ofensa impagável que cometemos contra Deus. Então, o que nós devemos fazer? Sempre há uma disponibilidade de perdão. Precisamos perdoar os outros. E se nós não perdoamos, o que Jesus Cristo coloca é que vai haver um tratamento entre nós e Deus de novo. Ele vai nos tratar de acordo com a maldade ou a bondade. Há um relacionamento que nós precisamos prestar contas a Deus. Por isso aqui fica a pergunta, de que maneira você vai tratar os seus servos, seus conservos, os outros irmãos? Você é alguém que tem dificuldade em demonstrar perdão, em reconhecer as falhas dos outros e dar perdão? Então, se nós nos tornamos juízes dessas situações, nós acabamos sofrendo muitas vezes as consequências de não ter um coração perdoador. E é nesse contexto que Jesus está ensinando os seus discípulos, os ensinamentos da parábola. Então, aqui eu fiz um gráfico em 3 níveis. O primeiro nível é quem pagou a conta. No final das contas, realmente, quando o Senhor perdoa aquele servo, na verdade, ele está assumindo o prejuízo, ele assumiu a conta. Quando nós falamos que a salvação é um presente, ela é de graça, realmente ela é de graça para nós. Mas alguém teve que pagar a conta. Foi Jesus Cristo quem pagou o débito do nosso relacionamento com Deus. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos receber o perdão do Senhor. Então, por que muitas vezes nós negamos o perdão? Se nós estivéssemos na classe, eu iria fazer essa pergunta na igreja e ouvir algumas respostas. Eu gostaria que você fizesse isso agora em casa, junto com quem está junto com você, respondendo, vendo as ideias. Você pode até colocar nos comentários aí dentro da página
Coloque aí os seus comentários, seus pensamentos. Por que muitas vezes nós negamos o perdão aos outros, mesmo sabendo que Deus nos concede perdão completo? Por que você acha que é tão difícil? Às vezes nós estamos prontos a pedir a misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, mas quando pessoas falham conosco, nós temos uma dificuldade de conceder perdão. Segundo pensamento, 70 vezes 7, a matemática do perdão. Quais atitudes o devedor deveria ter quando recebeu o perdão das suas dívidas? Aquele primeiro servo, quando ele recebeu o perdão daquela dívida impagável do Senhor, que atitudes ele deveria ter? Ele deveria estar pronto para regozijar, mesmo que houvesse a dívida do seu conservo, deveria regozijar e reconhecer o tamanho do perdão que ele recebeu. E de que maneira nós devemos agir também? Isso leva então ao nosso terceiro gráfico aí. Perdão, ele exige perdão. Quando nós entendemos o tamanho do perdão que Deus nos perdoou, isso deve nos levar a ter um coração muito mais sensível para perdoar aqueles que falham conosco também. Qual é uma falha inadmissível para você do seu próximo? Aquela falha que você diria, olha pastor, isso aqui, até aqui eu perdoo, mas a partir daqui não tem perdão. Você consegue dizer uma área assim para você? O que pode acontecer com alguém que não perdoa o próximo? Eu não estou aqui pensando que você vai perder a salvação, não é isso que Jesus está tratando na parábola. Mas muitas vezes há consequências. Quantas pessoas estão sofrendo com problemas emocionais, culpa, preocupação por não conceder perdão, fazer justiça, receber algo. Quais podem ser as consequências da falta de perdão? Então, quando você perdoa, você está fazendo, nada nos torna mais parecidos com Deus do que quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, qual é o desafio da nossa parábola? Se há um ensinamento muito importante aqui, o ensinamento principal é: você nunca perde quando você perdoa. Às vezes nós podemos achar que há uma injustiça, nós vivemos num mundo injusto, as pessoas vão falhar conosco, mas o que nós devemos fazer? Estar prontos para ter um coração perdoador. Como eu disse, nada nos deixa mais parecidos, nos torna mais semelhantes com Deus do que quando nós perdoamos aqueles que falham conosco. Por quê? Porque Deus também nos perdoa de modo completo, de modo total, naquilo que nós falhamos. Quando nós chegamos para Ele e reconhecemos nossas falhas e também pedimos perdão. Vamos ser semelhantes como o nosso Senhor. Vamos aplicar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, não há limites para perdoar. Vamos orar. Querido Deus, nos ajuda, Deus, a reconhecer nosso coração naquelas áreas que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. E se alguém aqui que está nesse momento necessitando de pedir perdão, que possa fazer isso o mais breve possível. E se há pessoas que precisam conceder perdão, que possam fazer isso o mais rápido possível. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude de obediência à sua palavra. Um cidadão do seu reino é alguém que age de acordo com aquilo que o Senhor ensina. E é por isso que te louvamos, agradecidos, em nome do perdão que nós recebemos em Jesus. Amém. Muito bem, o Senhor permitindo, no próximo estudo, nós vamos falar sobre os trabalhadores na vinha. Vai ser o nosso estudo número 7 das parábolas de Jesus. E Deus lhe abençoe.